Bem-vindos. Nessa aula a gente vai falar sobre sedimentação discreta em batelada, na disciplina de Operações Unitárias 1. Bom, então, dando início ali, o que a gente vai falar? A gente vai falar brevemente sobre as caixas gravitacionais, mas vamos derivar fórmulas de eficiência para sistemas, para uma decantação em batelada, tá? Uma sedimentação em batelada. E a gente vai mostrar como é que a gente faz as contas para esse sistema. Bom, fazer uma breve revisão aqui sobre esse assunto. Então, primeiramente, a gente já viu várias vezes a fórmula da velocidade terminal, como a gente pode se obter, lembrando que essa velocidade terminal ela é uma equação não linear, porque a velocidade aparece aqui, mas o CD depende do Reynolds, que depende da velocidade, de uma forma relativamente complicada. A gente viu que as expressões podem ser de vários tipos. A gente tem aqui a expressão, por exemplo, de Hyders-Levenspiel, né, para o caso do CD em função de Reynolds. São várias expressões que vocês têm visto das aulas anteriores. E o Reynolds é dado ali pelo diâmetro volumétrico associado e a velocidade terminal, né, o diâmetro volumétrico da partícula, a velocidade terminal. A gente já discutiu também que para um sistema em batelada, a gente tem ali um sistema no qual a gente vai adicionar uma determinada massa de partículas, né? O feed ali representa, o F ele representa feed da alimentação. Esse termo compõe o denominador, né? Mais partículas alimentadas. Deixa-se um determinado tempo e as partículas vão se concentrar parcialmente no fundo, né? E você tem a massa de partículas do underflow. A eficiência total é dada pela razão entre a massa de partículas do underflow pela massa de partículas alimentadas. Bom, a eficiência granulométrica é a mesma ideia, só que é a massa associada dado o diâmetro de partícula que vai para o underflow e a massa associada dado o diâmetro de partícula que tem na alimentação. Tá ok? Ok, então a gente viu que as relações entre eficiência granulométrica e eficiência total poderiam ser assim escritos. Se você tivesse com uma tabela em diâmetros discretizados, você teria essa relação. Se você tivesse um modelo de x, ou seja, um modelo de distribuição de probabilidade cumulativa, você teria essa relação da eficiência total em relação à eficiência granulométrica. Lembrando que essa forma aqui segunda é mais precisa, a fórmula de cima, se ela estiver suficientemente discretizada, cai praticamente no mesmo resultado da fórmula de baixo. Ok, eu gostaria só de, antes de introduzir o próximo passo, definir o conceito de diâmetro de partícula com determinada eficiência. Então é o dp50, dp100. O que é isso? O que é isso? Vou dizer dp-θ. Tá? O dp-θ refere-se ao diâmetro de partícula coletado com θ% de eficiência. Então, por exemplo, a eficiência com que se coleta dado dp-θ é θ%. Tá, okay? Então a eficiência de um dp50 é 50%. A eficiência de um dp80 é 80%. Tá, ok? Vamos entender um pouquinho melhor. Então, o dp50, o que quer dizer? Quer dizer um determinado diâmetro de partícula, isso está associado a um separador específico, para o qual 50% dessas partículas são coletadas, 50% das partículas iguais a elas são coletadas e 50% não são coletadas. Tá, ok? O dp80 é o diâmetro de partícula para o qual 80% dessas partículas são coletadas e 20% dessas partículas não são coletadas, associados a determinado sistema de separação. Okay? O dp100 é a mesma ideia, né? O diâmetro de partícula coletado com 100% de eficiência. Só que como que acontece? Como as partículas, a partir de determinado diâmetro, podem ser todas coletadas com 100% de eficiência, o dp100 acrescenta-se ali o termo menor. Então, é a menor partícula coletada com 100% de eficiência. Ok? Então, vamos lembrar, o dp100 é grande, porque ele é coletado com 100% de eficiência. Então, partículas grandes geralmente serão coletadas com maior eficiência. Só que dos grandes, ele é o menor, entendeu? Então, o que te lembra uma coisa que é algo que é grande, mas dos grandes é o menor? É isso. Botafogo, Botafogo, então, campeão desde mil. O Botafogo é grande, mas dos grandes ele é o menor, isso é evidente. Né? Então, o dp100 é como se fosse o Botafogo. Ele é uma partícula grande, mas das grandes ele é a menor partícula. Né?
Então, numa ilustração de um gráfico, por exemplo, desse tipo, para um separador qualquer, a gente tem eficiência e um dedo do diâmetro de partícula. Então, quem seria o DP50? O DP50 seria 20 milímetros. Tá, ok? Então, partículas de 20 milímetros nesse separador são coletadas com 50% de eficiência. Quem seria o DP75? Seria 34 milímetros. Partículas de 34 milímetros seriam coletadas com 75% de eficiência. Quem seria o DP100? A menor partícula coletada com 100% de eficiência nesse separador é de 58 milímetros. Então, o DP100 seria 58 milímetros. Okay? Então, note que partículas acima de 58 milímetros são todas coletadas com 100% de eficiência também. Mas a DP100 acrescenta-se o termo menor. Menor partícula coletada com 100% de eficiência. Tá ok? Então, é importante entender esse conceito. Ok, então agora a gente vai dizer um pouco melhor sobre a sedimentação discreta e os problemas que a gente vai tratar aqui. Bom, as sedimentações podem ser divididas em algumas classes. A sedimentação discreta ou de classe 1, ela é definida quando as partículas não mudam de forma, tamanho ou densidade e caem com sua velocidade terminal. Tá, okay? Então, ela é classicamente definida para uma partícula que cai, considerando-se ela isolada no fluido ou suficientemente distante das outras partículas, embora algumas literaturas classifiquem que o efeito de população também pode ser acrescentado aqui a partículas, a sedimentação discreta, considerando que a partícula cai, simplesmente ela não se aglomera, ela simplesmente tem o efeito ali das linhas de corrente que estão associadas à população vizinha, né? Mas outras literaturas definem que a sedimentação discreta é exclusivamente associada a partículas que caem de forma isolada, né, com sua velocidade terminal sobre fluido isolado. A sedimentação floculenta, ou de classe 2, refere-se a partículas que aglomeram-se, mudando de tamanho, e aí, ou mudam de densidade, e aí, consequentemente, a gente não tem uma velocidade terminal que você consegue definir direito, né? A sedimentação zonal geralmente associada também à sedimentação floculenta, mas quando você tem algum tipo de estabilização ali, as partículas se mantêm em posições relativas, estabilização por forças eletrostáticas, e as partículas se mantêm em posições relativas constantes, né? Posições relativas, e aí caem como se fossem por zona, uma zona em que aquela velocidade é constante das diferentes partículas que estão ali naquela zona. Ou de compressão, que é associada à densificação devido ao peso das partículas acima, quando você tem altamente concentrado. Nós vamos nos concentrar aqui na discreta, tá? Mas é importante fazer essa diferenciação, porque são alguns equipamentos que funcionam segundo a sedimentação discreta, né? Outros equipamentos funcionam em outras classes aqui de sedimentação. Tá? O uso da velocidade terminal, como nós estamos vendo, só faz sentido efetivamente na sedimentação discreta. Só para a gente ilustrar, sedimentação discreta é como se você tivesse as partículas caindo cada uma com a sua velocidade, vou considerar elas suficientemente distantes uma da outra ali. A sedimentação floculenta, elas se aglomeram, né? E na sedimentação zonal se estabiliza e se cai com determinada velocidade aqui de um grupo de partículas. Tá? Nós não vamos considerar essas, nós vamos considerar a sedimentação discreta. Então, na sedimentação discreta, cada partícula cai com a sua velocidade terminal. Nós vamos considerar também que é como se elas estivessem isoladas suficientemente uma da outra, e não vamos levar em conta o efeito de população. O efeito de população, em alguns casos, é incluído nos cálculos, né? Mas ele é incluído nos cálculos como até isso induz a um fator de segurança nas contas geralmente que são feitas. Eu não vou entrar tanto nesse detalhe aqui, descrevendo o efeito de população. A gente está primeiro tentando entender como que esses equipamentos funcionam e quais são os princípios de cálculo dos sistemas mais simples, né? Ok, então sedimentação discreta embatelada. Vamos falar finalmente. Qual é a ideia? A ideia é a seguinte: você tem um fluido, um recipiente, você faz a adição de partículas, agita isso daqui, homogeneiza totalmente o fluido, quer dizer que essa região tem a mesma concentração dessa região, por exemplo, e aí deixa descansar por um tempo ΔT. Tá? Nessa parte que a gente está interessado. Aqui, depois que o sistema está homogêneo, você começa a contabilizar ali
o sistema descansando um determinado tempo ΔT. O que vai acontecer é que as partículas vão cair, né? Então, o que acontece é que todas as partículas vão cair, né? Vamos nos concentrar, para que a gente possa obter a fórmula de eficiência granulométrica, num único dp. Um único dp. Então, é como se eu esquecesse ali todas as outras partículas de diâmetros diferentes, me concentrasse ou olhasse ali só partículas de um mesmo diâmetro, tá? Então, todas essas partículas aqui têm o mesmo diâmetro. Consequentemente, elas caem com a mesma velocidade, que é a velocidade terminal, e nós vamos admitir que elas estão suficientemente separadas umas das outras, tudo bem? E elas, não vou nem incluir o efeito de população aqui, elas estão caindo com a sua velocidade terminal. Tá? Então, o que vai acontecer? Dado um tempo, as partículas vão cair, esse tempo é interrompido, eu coloquei um coletor, mas passou ali daquela linha tracejada, você vai ter a coleta das partículas, né? Então, o que acontece é que essas partículas aqui de baixo são coletadas nesse intervalo de tempo, e as partículas que ficaram ali no sobrenadante não são coletadas nesse intervalo de tempo, né? Então, o fluido estava estagnado, simplesmente as partículas caíram, tudo bem? Então, mas você tem uma eficiência nessa coleta de partículas. Uma parcela apenas atingiu o fundo, ou chegou ali ao coletor. Bom, então vamos olhar com um pouquinho mais de detalhe. Vamos marcar aqui uma partícula especial, a partícula que a gente está marcando é essa daqui, ó. Tem até um traço ali. Por que ela é interessante? Porque ela é a última partícula a ser coletada. Tudo bem, desse diâmetro de partícula, no intervalo de tempo que foi deixado decantar, esta partícula ela estava numa posição inicialmente que permitiu com que ela caísse com sua velocidade terminal e no instante de tempo que foi deixado o sistema em repouso, ela foi a última das iguais a ela a atingir o fundo. Tudo bem? Então ela marca uma certa divisão. Ok? E o que nos interessa é saber a que altura, qual é a altura associada a esse diâmetro de partícula da última partícula coletada. Tá? Bom, essa altura, eu já vou dizer por que nos interessa essa altura. Essa altura, ela pode ser calculada como a velocidade terminal com que a partícula caiu, vezes o intervalo de tempo que deixou ela decantar. Tá, ok? Por que ela é interessante? Porque todas as partículas que estavam acima dessa altura, não foram coletadas. E todas as partículas que estavam abaixo dessa altura foram coletadas, ok? Então, como o sistema estava homogeneamente distribuído, a gente consegue escrever a eficiência de coleta, né? O sistema estava homogeneamente distribuído em T igual a zero, porque ele devia ter sido agitado. Então, a eficiência de coleta simplesmente fica uma razão entre o H de dp pelo Hzão, porque isso vai ser uma proporção das partículas que conseguiram ser coletadas pelas partículas totais, né? Então, essa é a eficiência de coleta, a eficiência granulométrica associada a dado diâmetro de partícula, e a gente consegue calcular isso conhecendo a velocidade terminal dessa partícula. Okay? Ok, então, observe que a gente tem uma fórmula de eficiência granulométrica que reúne ali as características, né, do equipamento com características fluidodinâmicas. Então, a altura ali da última partícula a ser coletada daquele diâmetro, dividido pela altura total, a altura, isso aqui pode ser escrito em termos da velocidade terminal vezes o delta de tempo. Ok? Bom, notem só o seguinte, né? Algumas partículas podem ter caído muito mais rápido do que o tempo que você deixou. Se você tivesse pedras ou partículas muito grandes, por exemplo, essas partículas cairiam quase que instantaneamente ou muito rápido. E essa conta daria uma eficiência maior do que 1, tudo bem? Por quê? Porque elas não precisariam de todo esse tempo que foi deixado, né? E aí, o que acontece basicamente é o seguinte, se a eficiência não pode ser maior do que 1, a gente pode resolver esse problema colocando um menor valor entre a eficiência que a gente está calculando e o número 1, tudo bem? Então, por exemplo, se a conta der 1,8, o menor entre 1,8 e 1 é 1. Então, ou seja, caso a eficiência calculada segundo essa fórmula desse maior que 1, você assumiria que a eficiência é 1, ela não pode ser maior do que 1. Okay? Ok, então vamos começar discutindo um pouquinho agora em relação a DP50, DP100. Quem seria a DP50 nesse exemplo? A DP50 está ali ilustrada. Por quê? Porque a altura da DP50 é H sobre 2. Essa altura H de DP ali da partícula coletada com 50% de eficiência é H sobre 2. Por que isso? Porque
observa que se essa partícula aqui, que estava a uma altura h sobre 2, conseguiu ser coletada no limite do tempo, todas as partículas acima dela não foram coletadas, todas abaixo dela foram coletadas. A altura h sobre 2 divide ali as partículas ao meio, porque inicialmente elas estavam homogeneamente distribuídas, né? Então, inicialmente elas estavam homogeneamente distribuídas. Então, 50%, ou seja, esses aqui de baixo vão ser coletados, né? E esses de cima não vão ser coletados. Tudo bem? Então, o H de dp50 assim, é H sobre 2. Ok? Então, ali ilustrando quem vai ser coletado e quem não vai ser coletado. Quem seria a dp100? A dp100 é a menor das partículas coletadas com 100% de eficiência. Então, a dp100 seria uma que no intervalo de tempo deixado, ela conseguiria, lá do topo, que é a pior posição para ser coletada, no intervalo de tempo que foi deixado, atingir o fundo, mas ela precisaria de todo o intervalo de tempo. Tudo bem? Então, essa é a dp100. Ela foi coletada com 100% de eficiência, mas ela é a menor coletada com 100% de eficiência. Partículas maiores cairiam em um tempo muito menor do que o ΔT deixado. Okay? Então, ali indicando apenas que a gente conseguiria coletar todas as partículas abaixo dela. E isso caracteriza a dp100. Okay? Bom, então a gente poderia corrigir aquela questão lá da fórmula, né, do mínimo entre um valor calculado e 1. Se a gente conhecer a dp100, por exemplo, a gente pode escrever a fórmula que a gente obteve ali, né? Essa fórmula vai valer para partículas menores que a dp100. Se a partícula maior que a dp100, a eficiência é 1, porque a fórmula aqui daria uma conta maior do que 1 para esses casos. Ok? Bom, a gente poderia escrever a eficiência, ao invés de escrever ali em termos de H e ΔT, escrever em termos de um dp característico, por exemplo, dp50. Então, basta essa fórmula de eficiência que vale para todos os diâmetros de partícula, eu vou aplicar ela ali para dp50. dp50 é menor que dp100, então pego ali a fórmula de cima. Então, fica a eta da dp50, eu vou substituir simplesmente a velocidade terminal da dp50. A eta da dp50, isso aqui é 0,5, né? E aí eu fico com essa fórmula. Eu vou pegar a fórmula que vale para uma partícula genérica e vou dividir por essa fórmula aqui. Okay? Dividindo uma pela outra ali, né? O que a gente vai ter, observa que o ΔT e o H vão se cortar, e a gente passa a ter a eficiência granulométrica sendo escrito como 0,5, a razão aqui das velocidades terminais de uma partícula qualquer, com que a gente está querendo calcular a eficiência, e a velocidade terminal da dp50. Okay? Nós podemos também escrever em termos de qualquer dp, é interessante geralmente da dp100. A dp50 ou a dp100 são geralmente usados para essa finalidade. Então você tem ali a fórmula genérica, eu vou escrever essa fórmula para dp100, essa fórmula ainda vale para dp100. Né? Então, eta de dp100 é a velocidade terminal da dp100, ΔT sobre H. Vou pegar e vou dividir isso daqui por isso, né? Lembrando ali que a eta de dp100, a eficiência de dp100 é 1. Né? Aqui. Ok? Ok, então vamos dividir uma pela outra, né? Quando a gente divide uma pela outra, né? De novo ali você vai ter ΔT e H se cortando e a gente fica com a eficiência sendo escrito como a razão entre as velocidades terminais de uma partícula de diâmetro menor que a dp100 pela velocidade terminal da dp100. Se essa razão de novo der maior do que 1, quer dizer que a partícula é maior que a dp100, ok? Ok, então vamos colocar isso num exemplo, né? Então, vamos pegar um exemplo em um tanque de 4 metros de altura, de líquido, uma suspensão inicialmente adicionada, agitada e deixada descansar por 30 minutos. Se dá ali a viscosidade do fluido, a densidade do fluido, a densidade da partícula, o G, né? E pede para que se calcule a dp100 desse sistema de separação, desse sistema de decantação, né? Admitindo que a solução é suficientemente diluída, havendo sedimentação discreta e as partículas são esféricas. Okay? Então, como é que a gente vai resolver isso? A gente tem ali a eficiência da dp100 dada pela velocidade terminal, né? A gente tem que a eficiência da dp100 é 1, a gente conhece o tempo, que é 30 minutos, e a gente conhece a altura, que é 4 metros. Né? Então, quando a gente substitui ali, a gente vai calcular a velocidade terminal da dp100. A velocidade terminal da dp100 dá 2,2 vezes 10 a menos 3 metros por segundo. Okay? Bom, então a gente conhece a velocidade terminal, conhece a propriedade do fluido. O que a gente agora vai determinar, por meio desta equação não linear, é o dp.
Ok? Então a gente vai colocar num fsolve que vai nos permitir calcular qual é a DP100, porque a gente conhece a velocidade terminal da DP100, agora a gente vai calcular qual é o diâmetro da DP100. Né? Então, aqui está um exemplo da conta, eu já poderia ter embutido essa função aqui dentro, mas ali está a função de CD em função de Reynolds, ali eu tenho o balanço de forças, né? Ali a gente tem o balanço de forças para ser resolvido, que é aquela última equação não linear que a gente tem que resolver. A gente dá os dados de entrada aqui, né? Chuta um determinado diâmetro e manda fazer um fsolve em cima dessa função aqui. Ele vai descobrir quem é o diâmetro para o qual aquela equação algébrica é satisfeita. E essa conta dá 55,72 micra. Então, o DP100 desse sistema de separação é 55,72 micra. A gente está usando ali para a equação de CD, a equação de Haider-Levens-Pill associada ali a partículas esféricas. Okay? Bom, vamos agora relacionar com a eficiência total. Então a gente viu que a eficiência granulométrica pode ser escrita em termos da velocidade terminal da partícula de interesse pela partícula DP100 dessa forma. Né? Então a gente demonstrou essa fórmula aqui anteriormente. Okay? Então a gente pode trabalhar tanto usando a discretização, se a gente tiver dados ali como se fosse do histograma, desde que eles sejam suficientemente discretizados. Eu vou ilustrar aqui por caso não tão discretizado, para mostrar a conta, mas isso aqui tem que ser finamente dividido para ter precisão. Né? E aí a eficiência granulométrica a gente substitui por essa relação aqui. Se a gente usar a integral, se a gente tiver um modelo de x, que é o mais preciso, né, a gente vai poder calcular a eficiência total por uma integral, envolvendo ali as razões das velocidades terminais. Okay? Bom, lembrando que as eficiências granulométricas não podem exceder 1. Ali eu coloquei ilustrado, mas claro que se elas excederem 1, você tem que fixar em 1. Então vamos colocar um exemplo. Né? Para os dados do exemplo 1, é aquele mesmo exemplo que a gente viu. Se a distribuição da alimentação for dada por essa distribuição aqui, efetue o cálculo da eficiência total. E ele está pedindo aqui para que a gente use os dados dessa tabela, usando como é que seria o cálculo discretizado, e para que a gente resolva a integral, porque ele também dá um modelo de x em função de dp. Claro que esse caso aqui de baixo é mais preciso em relação a esse daqui de cima. Os dois seriam praticamente a mesma coisa se esses caras, se essa tabela fosse mais finamente dividida. Né? Porque o que tem nessa tabela? Entre 0 a 37 micra, nós vamos considerar representativo deste diâmetro 18,5 micra. Então é como se nós estivéssemos pegando 18,5 micra como representativo de todos os diâmetros de 0 a 37 micra. É aí que a gente está introduzindo o erro. Né? Usar essas tabelas de forma muito grosseira. Né? Mas vamos ver como é que a gente faz as contas pelo histograma, pela integral. Ok. Então, a gente tem ali, simplesmente completar as contas, né? A gente tem a velocidade terminal, da DP100, que foi calculada ali no exemplo 1. E aí, o que acontece? Eu vou ter que fazer esse cálculo da velocidade terminal, aquela resolução daquela equação não linear, para todos os diâmetros médios ali. E esse aqui é como se a gente repetisse aquele cálculo para todos os diâmetros médios, claro que isso foi feito por loop, né? A gente tem esses valores aqui. E aí a gente consegue calcular a eficiência. Então, a gente consegue calcular a eficiência. Observe que em alguns casos, essa razão aqui da velocidade terminal desse diâmetro, né, sobre a velocidade terminal da DP100 é maior do que 1, e aí a gente fixa em 1. Né? Então, simplesmente a gente faz a fração mássica da alimentação vezes a eficiência granulométrica, e aí a gente vai ter essa última coluna. Somando essa última coluna, né, só salientando ali, né, a velocidade terminal foi obtida resolvendo essa equação não linear para cada um dos pontos. A eficiência granulométrica foi obtida colocando essa fórmula. E a gente soma agora essa última coluna para obter a eficiência total dada aqui é 0,7054. Tudo bem? Então, calculado dessa forma, a eficiência total ficou 70%. Ok, de forma mais precisa a gente poderia resolver a integral, então eu teria que resolver essa integral aqui, né? Resolver a integral, eu tenho o valor de x em função de dp, ali me permite isolar, eu tenho a fórmula de x em função de dp, quando eu isolo ali o dp em função de x fica sendo isso, porque a variável de integração é o x, tá ok? E aí a gente
tem ainda na história o cálculo do balanço de forças, né? Ou seja, nós temos aqui a velocidade terminal escrita em função de cada diâmetro de partícula, tudo bem? Então, a conta, ela entra da seguinte forma. Para a gente poder calcular essa função aqui que está sendo integrada, né, a gente precisa primeiro calcular, dar o x, com o x você calcula o dp, com o dp você resolve esse sistema não linear aqui, essa equação não linear, para obter a velocidade terminal, para você poder substituir na equação lá de cima. Então, observe que você precisa de método numérico, já começa a ficar muito difícil se você não usar um software apropriado para isso. Ok? Bom, vale só ressaltar o seguinte, né? A integral ali era de 0 a 1 daquela formulação, né? O que acontece? A gente pode quebrar essa integral em duas partes, né? De 0 até o x da dp100 e do x da dp100 até 1. Por quê? Porque a eficiência granulométrica aqui para partículas maiores que a dp100 é 1. E aí a gente divide essa integral de 0 até a fração cumulativa da dp100, mais 1 menos a fração cumulativa da dp100. Tudo bem? Então, a gente consegue ali colocar essa relação. Tudo bem? Ok. Bom, então aqui a gente tem a fórmula de cálculo, né? Observa que a gente tem ali os dados de entrada, né? A gente tem ali os dados de entrada que foram colocados. Aqui eu estou calculando qual é o x da dp100, estou substituindo naquela fórmula do x da dp100. E aqui a gente tem a função que faz a integração, né? Essa função, na verdade, calcula o eta de dp, né? Essa função calcula o eta de dp. Para calcular, então, a alimentação dessa informação é com o x. Chega aqui, essa função aqui do eta de dp, que é f2, ela é calculada basicamente com uma razão entre a velocidade terminal pela velocidade terminal da dp100. Mas para que a gente possa calcular a velocidade, essa velocidade terminal aqui, eu preciso resolver um f-solve interno. Então, eu coloquei aqui dentro, ou seja, entra o x, ele vai resolver esse f-solve aqui, essa função Newton, que eu chamei de NR, lembrando o Newton-Raphson. Então, entra o x, ele calcula o dp, calculo Reynolds, eu coloquei o cálculo de CD aqui direto. Esse aqui é o balanço de forças, então esse f-solve vai resolver o balanço de forças e, por procedimento iterativo, a gente vai saber ali quem é a velocidade, porque a gente pode dividir e vai ter a função de integração. Por fim, eu mando o Celeb, aqui está no Celeb, o Celeb fazer a integração de 0 até o x de dp100, mais 1 menos o x de dp100, conforme a fórmula ali de baixo. E o valor ali da conta dá 73% aproximado, isso aqui é mais preciso do que o cálculo anterior. Okay? Bom, aqui estão as referências colocadas, né? E eu agradeço vocês a atenção. Tá ok? Obrigado.